Neste vídeo, a gente vai ver dois tipos de layout de rede que são utilizados quando você quer entender quem é que tem mais poder dentro de uma rede social. A gente vai falar um pouco sobre a organização e sobre a hierarquia. Layout de rede de organização, ele vai promover no diagrama aquelas entidades que têm mais conexões. Então, quando a gente seleciona esse tipo de layout, você vê que aqui em cima ficam aquelas entidades que têm mais conexões, essas entidades aqui têm 3 conexões, né? Se conectam, não é em quantidade de vínculos, se conectam com mais entidades, com outras entidades. Essas aqui têm 3 conexões, se conectam com 3 entidades, essas aqui, por sua vez, se conectam com menos entidades, e assim por diante, até aquelas que se conectam com poucas entidades. Então, é uma promoção com base na quantidade de entidades com as quais as entidades se conectam. Já o modo hierarquia, a gente nota aqui que ele está desabilitado. Por quê? Porque a hierarquia ela é preparada para ser definida a partir de uma seleção. Então, eu preciso selecionar quem é a minha entidade ou as minhas entidades de maior poder e colocar essas entidades no modo hierarquia. E vocês notam que essas entidades são promovidas, esse outro grupo aqui, quando não tem algo selecionado nesse outro grupo social, esse grupo social aqui não se relaciona com o primeiro grupo, eu vou afastá-lo aqui. Então, a gente nota que ele não se relaciona com o primeiro grupo. Então, ele segue a mesma lógica do modo organização. Já esses aqui, como eu selecionei estas duas entidades, ele vai promover essas entidades e vai mostrar de maneira hierárquica os relacionamentos dessas entidades. Já aproveitando, a gente está vendo aqui que algumas entidades aparecem com vínculos cruzados, tem muito cruzamento de vínculos aqui, né? E aqui a gente já tem alguns cantos que a gente observou lá na primeira etapa do nosso treinamento, quando a gente falou sobre entidades e vínculos e a representação no diagrama. Bom, existe um modelo de layout de rede que se chama minimizar vínculos cruzados. Esse layout ele é bastante usado quando temos muitas entidades e muitos vínculos dentro de um diagrama. Então, minimizar os vínculos cruzados, o analista notebook vai tentar montar um modelo de diagrama em que tenha menos cruzamento entre as linhas. E aí fique mais fácil de você interpretar quem se relaciona com quem. Esse tipo de representação, de layout, ele é mais útil quando a gente tem muitas entidades dentro do diagrama. Quando o diagrama é muito consumido de entidades, vai ficar muito difícil de perceber os relacionamentos entre as entidades e o minimizar os vínculos cruzados vai ajudar. Qual é o defeito dele? Em contrapartida, ele torna o diagrama bastante grande. Dependendo ele vai expandir bastante a área que o diagrama ocupa. E isso, se o diagrama tem muitas entidades, pode ser que ele fique bastante reduzido, o tamanho das entidades fique bastante reduzido. Aí você tem que selecionar aquele ponto que quer visualizar e ir pro ponto onde você quer fazer o estudo manualmente.